Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus conta esta parábola para seus discípulos. Vimos nesses dias que a maioria das parábolas era dirigida aos fariseus e mestres da lei, mas hoje ela se destina aos discípulos. Os discípulos têm importante responsabilidade em administrar corretamente os bens que Deus lhe confiou. Assim, ela serve também para nós, que somos discípulos missionários de Jesus Cristo, em virtude do nosso batismo e da nossa participação na comunidade cristã, e que possuímos obrigações que são inerentes a este compromisso assumido. Meus irmãos e irmãs, temos assim a parábola do homem rico, que descobriu que a pessoa a quem ele havia confiado a administração de seus bens estava agindo de má fé e esbanjando com os bens alheios. O homem rico pediu contas e ameaçou despedi-lo. Essa situação o levou a refletir e a tomar uma atitude inteligente. Até então ele pensava nas consequências e agia de modo imprudente. É o que muitas vezes acontece, meus irmãos e irmãs, conosco, quando agimos de modo descuidado, sem preocupação em fazer as coisas da melhor maneira, e pior, quando achamos que nossos atos não interferem na vida de outros. Somente quando sofremos as consequências é que tomamos consciência do nosso erro e procuramos mudar nossos procedimentos. Alguns nem nestas circunstâncias mudam e acabam perdendo as oportunidades que Deus lhes concede. Mas não foi isso que ocorreu com este homem da parábola. A situação ameaçadora o fez refletir e mudar de atitude. O pagamento pelo seu trabalho consistia no ágio que ele colocava nos produtos que vendia. Porém, ele estava exagerando e explorando ambos os lados, tanto os que compravam os produtos quanto o seu patrão. A ganância, meus irmãos e irmãs, o fez agir de má fé, e agora, diante dessa situação difícil, sob a ameaça de perder tudo, assim a sua atitude foi de reverter a situação. Essa foi uma sábia atitude, a qual
já devia ter tomado antes e de se ver ameaçado de ficar desempregado, ele decidiu cobrar dos que deviam o valor real, abrindo mão dos seus lucros. Com esta atitude, ele reconquistaria pelo menos os que deviam ao seu patrão e poderia ser acolhido por estes quando estivesse desempregado. O patrão, ao ver isso, elogiou o empregado. O que é isto que ouço dizer? Em primeiro lugar, é importante não acharmos que o patrão elogiou a desonestidade do administrador. O patrão elogiou o administrador desonesto, que agora havia se convertido e agiu com honestidade. O elogio está, portanto, meus irmãos e irmãs, no ato de esperteza dele, no bom sentido, e não da sua desonestidade. Desse modo, Deus espera de cada um de nós que hajamos com esperteza na administração das muitas formas de graças que Ele nos concedeu. Saibamos, pois, administrar nossos bens simbólicos e materiais, nossas relações com Deus e com o próximo, em vista do bem comum. Dessa maneira, meus irmãos e irmãs, seremos elogiados por Deus e receberemos a recompensa pelos nossos atos de justiça, de bondade e de amor. Somente assim será possível encontrar atitudes sábias para agir conforme a vontade de Deus. Deste modo, administrar de maneira os bens recebidos com honestidade, com integridade e amor. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.